Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, essa é a parte 2 do nosso trabalho com gêneros do discurso. Na aula 1 você viu a respeito dos gêneros gregos, né? Nós vimos a respeito dos gêneros da antiguidade, principalmente gêneros ligados à literatura, gêneros literários. Então, falamos sobre gênero dramático, lírico e épico. E espero que você tenha entendido bastante e qualquer dúvida já sabe que pode perguntar, tá bom? Hoje nós vamos falar dos gêneros, porém numa perspectiva atual. E é sobre isso que nós vamos falar. Numa perspectiva atual, os gêneros, a análise dos gêneros evoluiu muito. E nós vamos verificar que no dia a dia nós lidamos o tempo todo com a questão dos gêneros, porém, como tudo na nossa vida que cai no automático ou está longe da nossa consciência, nós nem nos damos conta de que isso está acontecendo. Então vamos, neste momento, começar a falar sobre esse assunto tão importante. Mas antes, uma orientação que eu sempre faço. Procure pausar o vídeo para anotar conceitos, ou então tirar um print, porém, para esse material nem precisaria, porque eu vou deixar já o PDF desses slides disponíveis para você na plataforma. Mas é muito importante que você faça anotações, que você tire dúvidas depois a partir dessas anotações. Então, anotação de conceitos, dúvidas, perguntas, questões que de repente não ficaram bem explicadas, exemplos que você não entendeu, enfim, qualquer que seja a sua pergunta ou a sua colaboração vai ser importante para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento também dos seus colegas, tá bom? Então vamos lá, gêneros do discurso e sua abrangência. Primeiro eu quero começar falando sobre o seguinte. Nessa perspectiva antiga, os gêneros de interesse eram os gêneros literários. Então, a preocupação justamente estava nos textos de alta qualidade, de performance literária, de prazer estético. Então, a intenção era justamente compreender os gêneros e sua aplicação artística. Atualmente, no entanto, o interesse de filólogos, linguistas e outros estudiosos do discurso e da língua recai sobre toda forma de manifestação e de comunicação do enunciado, ou seja, como nós nos comunicamos. A maneira como nós nos comunicamos está diretamente ligada aos gêneros do discurso. Então, quando você vai escrever para sua mãe, você vai escrever num determinado padrão de linguagem, com um determinado estilo, com algumas formas do discurso que já são típicas para a comunicação com a sua família ou com a sua mãe. Por outro lado, se você vai escrever uma carta formal, por exemplo, solicitando alguma coisa à prefeitura, você vai ter uma outra linguagem, uma outra perspectiva, um outro conjunto de elementos textuais que vão definir a maneira como você se comunica. Então, a partir desse momento, a ampliação é muito grande, a amplificação desse conceito de gêneros do discurso, que extrapola a questão do gênero dramático, lírico e épico, e é o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Vamos lá? Para Bakhtin, os gêneros do discurso resultam em formas padrão relativamente estáveis. É aquilo que eu disse. A maneira como você redige, por exemplo, um ofício à prefeitura, estabelece um padrão de comunicação, um padrão de uso do enunciado, tal que seja adequado àquele contexto de comunicação. Quando ele fala sócio-historicamente, significa sociedade, social e historicamente. Então, são determinadas pela sociedade, determinadas historicamente, ou seja, nesse tempo, neste momento, se escreve desse jeito. Uma carta, por exemplo, um ofício, escrita no início do século, é bastante diferente de um ofício escrito hoje, dada a questão histórica, a escolha de repertório de palavras, né, o vocabulário, a linguagem, o estilo. Agora, a forma padrão ali de se estruturar pode ter sido alterada também historicamente. Então, quando você estuda cada documento, dentro do seu tempo, seja ele uma receita de bolo, seja ele um ofício, seja qual for o documento, você tem formas pré-estabelecidas, melhor dizendo, social e historicamente, e que são estáveis. Ou seja, se você analisar um ofício enviado por uma prefeitura, não será muito diferente de um ofício enviado pelo governo federal. Enfim, você tem uma forma estabelecida. Isso para te dar um exemplo de um tipo de documento que segue um padrão bem rígido, bem fixo, né? É claro, por exemplo, um bilhete. Um bilhete também tem o seu padrão. E o padrão é relativamente estável.
você escreve um bilhete começando pelo destinatário e tratando esse destinatário através de um vocativo, por exemplo, querido fulano, né? Ou senhor fulano. Por quê? Dependendo da pessoa, o grau de intimidade, de formalidade, você vai estabelecendo quais são os vocativos mais adequados. Se você vai escrever, por exemplo, para um amigo, querido fulano, pode ser prático, né? Fofo. Tá certo? Agora, se você vai escrever para o diretor da sua instituição, você vai dizer senhor fulano. Por quê? Porque o grau de formalidade para esse tipo de pessoa vai ser maior, né? Então, cada situação comunicativa exige o uso da linguagem que já é conhecido do falante. Então, os falantes, em geral, já conhecem esse uso. Claro, aquele falante que não tem muito repertório linguístico, não leu o suficiente, não conhece o suficiente, pode ser que ele seja limitado e use, por exemplo, sempre o mesmo vocativo, a mesma maneira de se comunicar para todos. Tudo bem também. O que importa é a comunicação. Mas aqui nós estamos falando daqueles que já estão estudando, que têm condição de saber a diferença entre fazer um enunciado, um vocativo, não é? Que é essa parte inicial em que você chama a pessoa, a atenção da pessoa, vocativo para uma pessoa com mais intimidade ou com menos intimidade, com mais formalidade ou com menos formalidade. Então, a pessoa que já sabe disso, né, é que nós estamos aqui mencionando, que pode mudar o seu discurso de acordo com a situação comunicativa. Então, isso para este especialista, né, Bakhtin, resulta nesse conceito que é bastante interessante, mas nós vamos ver isso mais à frente. Você também tem no seu livro didático, as páginas que eu indiquei, inclusive já deixei o arquivo aqui para você baixar, você tem esses conceitos, fique tranquilo. E os conceitos, inclusive, já explicados pelos autores. Então, observe. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Isso aqui eu tirei do texto Gêneros do Discurso, do Bakhtin, né? Aquele conceito anterior ali falando de maneira mais descontraída, mas aqui não, aqui é o texto dele. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da linguagem elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Então, esses tipos relativamente estáveis de enunciados nós chamamos de gêneros do discurso. Observe esse outro trecho. A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas, porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque cada campo dessa atividade é integral. O repertório de gêneros do discurso que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica num determinado campo. Então, observe, a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas, porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso. Preste atenção. O que ele está dizendo aqui é, onde houver comunicação, onde houver interação humana, haverá ali um gênero do discurso operando. Por exemplo, gênero do discurso aula. Neste momento eu estou ministrando uma aula dentro de um padrão unilateral. Eu estou apenas falando, estou apenas dissecando o assunto ou dissertando sobre o assunto, fazendo uma aula expositiva e você está me ouvindo. Então, mesmo que seja unilateral o discurso, ele é dialógico. Por quê? Porque há um diálogo possível. Você pode depois colocar as suas dúvidas e questões e elas chegarão até mim e haverá uma interação, mesmo que seja mediada pela informática, mediada pela tecnologia e que não seja em tempo real. Mas este é um gênero do discurso, é uma aula expositiva que está acontecendo agora e que você está assistindo. O canal de comunicação dessa aula é o meio virtual, é a transferência de dados por meio virtual. Agora, a aula em si, o discurso, estou usando a língua portuguesa, estou falando numa linguagem que seja compreensível para qualquer estudante do ensino médio, estou falando de modo que você compreenda, pausado,
Pode ser que numa situação real, conversando com pessoas no dia a dia, eu fale mais rápido ou mais devagar, ou mais alto ou mais baixo, mas aqui nós estamos procurando um estilo de comunicação que seja adequado à sua compreensão. E aí, nesse ponto, nós temos o seguinte: é na interação humana que os gêneros acontecem. O diálogo, por exemplo, é um gênero comum. É um gênero que está tanto na literatura quanto está no cotidiano. Quando você trava uma conversa com a sua mãe ou com seu pai no café da manhã, ou à noite, ou antes de dormir, ou qualquer hora do dia, quando você trava um diálogo, uma discussão, uma conversa, ou vocês debatem algum tema, ali está operando um gênero do discurso. Por isso, o Bakhtin vai falar que os gêneros são inesgotáveis e não se limitam aos gêneros literários, não se limitam aos gêneros que nós já conhecemos. Então, gêneros, por exemplo, antigos que eram ensinados na escola, a retórica, por exemplo, o debate público, a discussão política, a discussão jurídica, passam principalmente pela retórica. Então, a retórica era um tema fundamental de estudo, né, para que se pudesse utilizar adequadamente cada recurso da retórica. Então, era um gênero estudado. Ou os gêneros que eu já mencionei, né, os gêneros clássicos, o gênero dramático, épico, lírico. Não. Toda vez que houver a comunicação, a interação humana, haverá ali a operação de um gênero do discurso. Seja através de, por exemplo, um meio, você deixa um bilhete para sua mãe, dizendo que vai chegar mais tarde hoje. Então, esse bilhete é uma comunicação, uma interação humana entre você e a sua mãe. É a interação mediada por aquele bilhete. Aquele bilhete constitui um gênero do discurso. Então, observe que, dentro dessa perspectiva, nós estamos falando aqui de gêneros que se fazem no cotidiano da comunicação humana. Vamos continuar. Aqui eu vou trazer alguns conceitos fundamentais, eles estão no seu livro. Eu tive o trabalho de trazê-los para cá para que você fique com isso completo na sua aula, não precise buscar o livro agora para poder apreender esse conceito. Tá bom? Então está na página 34, está escrito aqui embaixo. Ó. Cereja é o livro que você está usando, página 34, seu livro didático. Então olha lá, o texto é o produto da enunciação, composto de palavras, imagens, ícones ou qualquer outro código que constitui unidade de sentido. Então, quando eu tenho uma placa de trânsito, por exemplo, em que você tem uma tarja vermelha, né, uma tarja vermelha, em cima da letra E, eu tenho proibido estacionar. Então, aquele é um texto. Há um enunciado ali que se vale de imagens para comunicar. Então, é o produto da enunciação. A enunciação, o desejo de dizer algo, de transmitir algo que será recebido por um leitor, por um grupo de leitores. A interação humana operando. Então, o texto, no sentido aí amplo, que está trazido nessa perspectiva bakhtiniana, o texto é o produto da enunciação, composto de palavras, imagens, ícones ou qualquer outro código que constitui unidade de sentido. Vamos para outro? Situação de comunicação, situação comunicativa. É todo o contexto de produção e recepção de um texto. Se o texto é justamente esse elemento, né, que se constitui, voltando aqui para você o conceito, é o produto da enunciação, ou seja, se quando eu digo sai, eu estou produzindo um texto, o contexto de comunicação será todo o contexto em que há a recepção e produção de um texto. Assim, gente, o texto é muito mais do que um conjunto de palavras e o seu significado está ligado à situação comunicativa. Vou dar um exemplo que eu costumo usar na sala de aula. Se eu tenho anunciado, a porta está aberta, ele já é um texto. Tem um sentido completo. Pode significar que uma porta está aberta mesmo. Agora, se eu estou na minha sala de aula, alguém chega e bate à porta, eu digo, a porta está aberta, observe, a porta está literalmente encostada, fechada, mas potencialmente aberta significa a pessoa pode simplesmente abrir, virar a maçaneta e entrar. Por quê? Porque a porta está aberta ali significa está destrancada. Se eu estou na sala de aula, dando uma aula, de repente, algum aluno passa dos limites e eu digo para ele, olha,
Se a aula não estiver agradando, a porta está aberta. Olha, nesse contexto, a porta está aberta, ou apenas digo para ele, fulano, a porta está aberta. O que eu quero dizer? Se você quiser, você pode sair. Se você quiser, você pode sair. Olha só, num contexto, a porta está aberta, você pode entrar. Num outro contexto, a porta está aberta, você pode sair. Então, este enunciado, o mesmo enunciado, em situações comunicativas diferentes, poderão significar coisas completamente diferentes, informações completamente diferentes. Então, é muito importante que você entenda que quando falamos de gêneros do discurso, a situação de comunicação é importante, tanto quanto o próprio enunciado, tanto quanto o próprio texto. Se eu, por exemplo, trabalho numa empresa e eu peço demissão, meu chefe senta comigo e fala assim, olha, você trabalhou muito bem aqui e nós gostaríamos de agradecer pelo tempo que você esteve conosco e queremos dizer também que a porta está aberta. O que ele está querendo dizer? Se você quiser voltar, você pode voltar. Então, para cada situação comunicativa, o enunciado "a porta está aberta" terá um sentido, um significado diferente. Então, é importante que você entenda. Texto é o produto da enunciação e a situação comunicativa é o contexto de produção e recepção de um texto. Como eu disse, nesses vários exemplos, o contexto vai determinar também a compreensão do conteúdo da mensagem. Tá bom? Vamos avançar. Outro conceito, discurso, é o uso efetivo da língua que se materializa em textos nos quais estão envolvidos os valores, a ideologia, a cultura e os objetivos de quem os produz e de quem os recebe, ou seja, todos os elementos da situação de comunicação. Então, isso é discurso. É o uso efetivo que se materializa, trazendo com ele, né, trazendo consigo toda a carga cultural, toda a carga socioeconômica, toda a carga, enfim, da vida humana, tanto de quem enuncia quanto de quem recebe. Gêneros do discurso são padrões textuais construídos socialmente que se manifestam em textos orais e escritos, utilizados em situação de interação social, apresentam uma estabilidade mínima quanto ao conteúdo, quanto à estrutura e quanto ao uso da linguagem. Então, você tem ali uma estabilidade mínima. O que ele quer dizer? Um bilhete é entendido, é percebido imediatamente como um bilhete, um cartaz é percebido imediatamente como um cartaz. Por quê? Existe uma estrutura mínima do uso da linguagem, do uso da estrutura e do conteúdo que se veicula. É muito pouco provável, por exemplo, que você encontre informações no estilo de uma bula de remédio numa receita de bolo. Porque a bula de remédio tem um padrão de uso do conteúdo, da estrutura, da forma, não é? Que é bem diferente de uma receita de bolo. E assim por diante. Os vários gêneros têm cada um a sua estrutura própria, o seu uso da linguagem, e isso faz com que o falante da língua perceba as nuances de cada gênero, os detalhes. É claro, muitos gêneros para nós podem ser até imperceptíveis, às vezes a gente nem está ciente, né, de que eles estão operando, como é o caso, por exemplo, que eu chamei a atenção para isso agora. Essa aqui é uma aula, mas eu não estou pensando agora, eu estou trabalhando com o gênero aula. Não, simplesmente estou dando a minha aula de maneira já internalizada. Então, os gêneros estão internalizados. Você percebe logo que se trata daquele gênero e você respeita, porque há um pacto de leitura entre o autor e o receptor da mensagem, de modo que eles estão em acordo. Quando você vê, por exemplo, uma série ou um filme, você entra num pacto de leitura ali que você reconhece que aquilo é ficção. Então, mesmo que seja muito próximo à realidade, que haja um simulacro, uma simulação da realidade, você sabe que é ficção. Né? E quando você sabe que é ficção, você aceita, por exemplo, um homem que voa, que recebe tiros e as balas não entram no seu corpo. Bom, só é possível porque você reconhece o pacto de leitura da ficção, da criação de heróis, né, de heróis imortais. Entende? Então, esse pacto de leitura acontece porque o leitor reconhece, ou o espectador reconhece, que ali aquele gênero faz parte da ficção e não da realidade. Seria diferente você ler, por exemplo, uma matéria jornalística que trouxesse uma informação como essa. Você não acreditaria nela, porque você acharia, inclusive, que é impossível, no plano da nossa vida, alguém que receba tiros e as balas não entrem no seu corpo. Não é verdade?
Então, esse é um aspecto importante para você conhecer. Vamos avançar. Alguns exemplos agora, olha lá. Cuidado, cão bravo. Nessa placa, nós temos aqui, por exemplo, todas as informações necessárias para que alguém fique precavido de que ali naquela casa, ou naquele espaço, há um cão e esse cão pode atacar, ele é antissocial. Então, observe que você tem uma imagem de um cão para chamar a atenção, porque quem não sabe ler, quando vê essa imagem, vê essa tarja vermelha e vê essa imagem do cão, vai ativar, olha, vai ativar na sua memória ali o significado disso. Opa, tem que tomar cuidado aqui, mesmo que não saiba ler. Então, você tem a imagem comunicando, essa cor comunicando com o leitor, mesmo que esse leitor não consiga ler as palavras que estão escritas. Agora, para aqueles que já leem as palavras, então, para mais, estará uma informação mais completa, porque você tem a imagem do cão, você tem o vermelho aqui, cuidado é uma palavra para chamar a atenção, e cão bravo dizendo qual é o objeto desse cuidado. Aqui nós temos uma placa, uma foto, ela está em preto e branco, mas geralmente isso aqui é vermelho, né? É vermelho. E aqui uma buzina, né? Parecendo uma corneta. Então, o que significa essa frase? Esse enunciado. Mesmo que aqui não estivesse escrito, você tem proibido buzina. Então, essa placa ela tem a proibição de se fazer algo. Ela comunica algo. E aqui abaixo você tem, para completar essa placa, silêncio, hospital. Às vezes no hospital, dentro do hospital está assim, silêncio. E tem, às vezes, até uma enfermeira com o dedo assim e com a caracterização típica das enfermeiras. Então, assim, aquela roupa, né, própria, roupa branca e tal, às vezes algum cap. Então, a ideia é transmitir a mensagem para aqueles que estão naquele recinto de que aquele lugar é um lugar em que se precisa fazer silêncio. Aqui, a rua em que se encontra o hospital é um lugar em que se deve fazer silêncio, né? Então, aqui duas mensagens completas, dois textos enunciando informações para as pessoas em geral. Aqui temos um outro modelo, um exemplo. Aqui é um modelo de formulário. Olha lá, nome, descrição. Ó. Então, todas as informações. Esse aqui é um formulário. Então, quem vai preencher um formulário sabe que é um formulário. Até bem curioso, né? No início dessa semana, eu coloquei para vocês ali o primeiro item, logo abaixo do meu vídeo de apresentação, foi um formulário para vocês identificarem algumas informações de que eu precisava. Então, aquele formulário foi construído com campos para você preencher e cada um preencheu os campos da maneira como quis, mas dentro dos padrões exigidos. Por exemplo, campo de e-mail, campo de e-mail, campo de nome, campo de nome, campo de número de celular, número de celular. Enfim, esse formulário foi preparado. Trata-se de um gênero. Por quê? Porque quando você, como leitor, vai preencher, e como uma pessoa que tem escolaridade, que conhece, que sabe ler e escrever, vai preencher um formulário, você vai preenchê-lo de acordo com os critérios estabelecidos. Há uma estabilidade nesse gênero. Vamos continuar. Outro exemplo, bolo de frutas. Então quando você tem o nome, depois ingredientes e preparo, você pensa logo em quê? Receita. Nesse caso, ó, bolo de frutas. Eu já sei que se trata de uma receita de bolo de frutas. Se eu quiser saber fazer um bolo de frutas, aí está a receita. Então, receita é um passo a passo para se realizar algo. Esse é o padrão. Então, eu tenho medidas. Agora, você imagina, por exemplo, se eu tivesse uma receita assim. Ingredientes. Ameixa seca. Ovos. Clara. Creme vegetal. Laranja. Farinha de trigo, aveia, adoçante. Fermento, uva passa, damasco, maçã, desidratada, nozes picadas. Modo de fazer. Bata tudo e coloque para assar. Será que as pessoas conseguiriam fazer esse bolo desse jeito? Talvez alguém com alguma experiência em fazer bolos fizesse, né? Um bolo bem parecido, mas o que eu tenho que ter aqui obrigatoriamente para que o bolo saia do jeito que é para sair? Olha, indicações. 1 xícara de chá de ameixa, tem que ser específico. 2 ovos, 1 clara. Meia xícara de chá de creme vegetal derretido.
suco de uma laranja. Enfim, essa descrição precisa ser minuciosa para auxiliar aquele que vai fazer. O modo de preparo: coloque no liquidificador os ovos, a clara, a margarina, o suco de laranja e as ameixas. Observe, os outros ingredientes não. Então eu tenho um preparo que faz explicando passo a passo e as partes para realizar. Portanto, um gênero do discurso que mantém essa estabilidade. Precisa ter esses recursos aí que eu mencionei para que a receita funcione bem. Outro exemplo, aqui um bilhete de loteria e aqui um bilhete. Bilhete enviado por Rui Barbosa ao presidente Afonso Pena, desculpando-se por não poder aceitar o convite para um passeio. Petrópolis, 6 de março de 1908. Arquivo Nacional, Fundo Afonso Pena, que tem a indicação. E eu li parte desse bilhete, gente, é bastante difícil de ler, a letra dele era feia mesmo. Mas o que importa é, você tem aqui a identificação, né? Petrópolis, 6/3 de 1908. Depois, meu caro Afonso Pena, obrigado a concluir, e assim vai. Ele tem aqui e final Rui Barbosa. Então, essa estrutura, olha, local e data, vocativo, corpo do texto, fechamento, encerramento, saudações e depois o nome dele, a assinatura. Esse é o gênero bilhete. Geralmente você coloca local e data, vocativo, corpo do texto, saudações e depois fechamento com assinatura. Menos formal, né? Um tom mais íntimo, mais próximo. Aqui um bilhete de loteria. Então identifica qual o tipo de loteria, quais são os números, qual o valor. Então o dia do evento lá do sorteio. Então isso aqui é um bilhete, isso aqui também constitui um gênero. Quando você tem um bilhete de loteria na mão, você procura todas essas informações, até para você se orientar, por exemplo, nos resultados. Então, esse é mais um exemplo. Bom, para a sua atividade agora, eu deixei duas questões, bem simples, né? E as questões são as seguintes. Primeiro, na sua opinião, quais são os gêneros mais utilizados para a comunicação na era digital? Hoje, falando de uma interligação do mundo através dos computadores, através da rede mundial de computadores, né? Da internet. Na palma da sua mão você tem um celular que te conecta com o mundo inteiro. Então, quais são os gêneros mais utilizados para a comunicação nesse momento, nesse tempo? Por exemplo, ali você viu um bilhete do Rui Barbosa. Será que o bilhete ainda é muito utilizado? Não é? Pense um pouquinho. E você vai responder essa pergunta com a sua opinião sobre isso. Quais são os gêneros mais utilizados nesse tempo, nesse momento? Se quiser escrever um pouco sobre isso, escreva. Senão pode colocar uma lista. Aí você que sabe. E a segunda questão, se você pudesse deixar um bilhete para jovens do futuro, o que diria a eles sobre os acontecimentos deste ano? Pense. O que você diria aos jovens do futuro? E eu não determinei qual futuro é esse, se daqui a 10 anos, ou 50 anos, ou 100 anos. Fique à vontade. O que você diria a eles sobre os acontecimentos desse ano? Você vai pensar abertamente sobre isso e deixar um bilhete, não um jornal, é um bilhete. Escreva o bilhete. Então você vai escrever esse bilhete. Professor, o que eu vou fazer? Você vai escrever e deixar aí, porque depois eu vou colocar na plataforma instruções para você postar esse bilhete, tá bom? Mas por enquanto seria escrever esse bilhete, dizendo para os jovens do futuro o que aconteceu esse ano, aquilo que você acha relevante dizer. Tá bom? Então, para essa aula era isso. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha sido uma aula leve, tranquila de compreender. Com certeza vou poder tirar todas as suas dúvidas e dar mais informações à medida que vocês forem se familiarizando com o conteúdo, perguntando e fazendo todas as questões que precisam ser feitas. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.